A paz do Senhor Jesus. Mais um dia estamos aqui para falar da poderosa palavra de Deus. Como você está hoje? Você está bem? Eu espero que sim. Que o nosso bondoso Deus derrame hoje no teu coração a calma, a paz e as bênçãos que você tanto precisa. Amém? Bom, conforme eu havia falado no vídeo anterior, hoje nós iremos iniciar uma série de vídeos falando sobre um tema muito delicado que é ansiedade. Você sofre com ansiedade? Ou você conhece ou convive com alguém que sofre? O que é ansiedade? O que é que a Bíblia fala sobre ansiedade? Como se livrar da ansiedade? Como não mais ter estes sintomas? Amém? Nós vamos estar aqui falando um pouco sobre isso. Desde já, eu quero dizer que o intuito desse vídeo não é recriminar ou falar cientificamente sobre o assunto, porque essa não é minha área. O que eu estou aqui apenas fazendo é, através da santa palavra de Deus, trazendo uma ajuda para você, amém? Para que você possa se livrar dessa ansiedade e com certeza o nosso Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Amém? Se você não sofre com este mal, mas conhece alguém que sofre, compartilhe esse vídeo com ele. Amém? Porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar através da sua poderosa palavra. Amém? De início, já quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, e eu quero ler a partir do versículo 25. É um texto bastante conhecido. Pega aí tua Bíblia e acompanha, amém? Abre o teu coração, que Deus vai falar contigo. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante diz assim: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, ou com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios dos campos crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Com o que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisas de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Então, para começar esse vídeo, eu quero explicar a você, segundo essa palavra, o que é ansiedade. Bom, ansiedade, segundo a ciência, é antecipação do amanhã, não é? É a pessoa querer sofrer ou se preocupar antecipadamente por algo que ainda não aconteceu, né? Por algo que ainda vai acontecer. Então, mediante essa preocupação, essa ansiedade das coisas que ainda vão acontecer, nosso corpo começa a dar sinais de estresse, de alto nível de estresse, não é? E aí começa o coração a acelerar, começa a sudorize, não é verdade? Começa o cansaço, começa o medo e muitas vezes até um quadro maior de depressão. Então, são sintomas que o nosso corpo ele reage mediante a como está a mente preocupada antecipadamente por um acúmulo de coisas que nem sequer ainda aconteceu. E conforme aqui a Bíblia está mostrando para nós, o que é ansiedade, né? Aí o versículo 25 em diante, que foi o que nós lemos, aí ele diz que nós não devemos ficar ansiosos a nossa vida em relação ao que vamos comer, ao que vamos beber, como é que nós vamos nos vestir,
Porque isso é ansiedade, é se preocupar excessivamente. Como é que eu vou vestir amanhã? O que é que eu vou comer? Como será a minha vida amanhã? O que vai acontecer comigo amanhã? Né? Então, tem pessoas que passam o dia, passam a hora preocupando dessa maneira, com medo, com receio, com preocupações sobre o amanhã. Não é verdade? Aí ele começa agora a explicar o porquê que não se deve pensar nessas coisas. Não é a vontade de Deus que a gente se preocupe com o amanhã, não é verdade? Aí ele diz ainda no verso 25, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que o vestuário? O que ele está falando aqui é o seguinte, você, criatura de Deus, feito pelas próprias mãos do Criador, sua vida, ela não é mais importante do que o alimento? E o seu corpo não é mais importante do que as suas roupas? Então, se você é mais importante do que essas coisas materiais, perecíveis, como o nosso Criador não te dará? É isso que ele está falando. Aí no verso 26 ele diz, olhe para as aves. Aqui ele começa a dar exemplo de outra criação de Deus, que são as aves. Aí ele diz, as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Ela não trabalha para juntar, se preocupando com amanhã. Aí ele diz, mas o vosso Pai celestial as alimenta. Acaso você não tem muito mais valor do que elas? Olha que palavra gloriosa para nós nesse dia. Né? Se Deus cuida das aves, que também ele criou, elas não se preocupam com o que é que eu vou comer amanhã. Elas não se preocupam o que é que vai ser de mim amanhã. Não, elas simplesmente vivem e exercem aquilo pelo qual ela foi criada. Ela se reproduz, ela canta, ela faz a sua parte na natureza, ela simplesmente vive, sem ansiedade, sem preocupações, porque ela sabe que todos os dias o Criador já proveu para ela aquilo que ela precisa. Glória a Deus. Aí ele diz, você não é mais importante do que essas aves? Porque o ser humano, queridos, embora muitos hoje tenham distorcido isso, mas segundo a Bíblia, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus criou tudo o que nós vemos, a natureza, a fauna, a flora, todo este mundo. Deus criou tudo, maravilhosamente lindo e perfeito. Porém, ele criou o homem, né, com as suas próprias mãos. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos, verdade, por conta do pecado, mas nós ainda somos a coroa da criação de Deus. Então, se Deus cuida das suas demais criações, quanto mais não vai cuidar da coroa da sua criação? Como ele diz aqui, você não é mais importante do que as aves? Como que você está preocupado dessa forma? Aí ele diz, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora? Queridos, isso aqui é maravilhoso. Porque ele diz assim, olha, por mais ansioso que você esteja, por mais preocupação excessiva do amanhã que você tiver, alguma vez você conseguiu acrescentar uma hora no teu dia com essa preocupação? Algum tempo você viu que valeu a pena se preocupar dessa forma? Eu creio que não, né? Porque a preocupação excessiva só traz prejudicial para a nossa saúde. Preocupação excessiva não traz coisas boas para nós, não acrescenta nenhuma hora do nosso dia, pelo contrário, ela nos faz perder o tempo que o Senhor nos dá todos os dias. Então, queridos, observe aqui através da palavra do Senhor que não vale nem um pouquinho a pena se preocupar. Não tem valido a pena, pelo contrário, tem sido motivo prejudicial para a sua saúde, não é verdade? Aí ele diz no verso 27, no verso 28, por que andas ansioso com o que vai vestir? Aí ele começa aqui a dizer que os lírios dos campos, eles nascem, crescem, mas não trabalham, ele não faz roupa para si, né? Tem muitas pessoas que amam flores, amam plantas, não é verdade? São lindas, são maravilhosas. E você já viu que sempre tem uma mais bonita que outra, é uma beleza esplendorosa, não é verdade? Mas olha, ela nunca fez uma roupa para si.
Não foi ela mesma que se fez, se pintou dessas cores magníficas? Não foi ela mesma que se criou, que coseu roupa para si? Não, não foi. Aí ele diz que nem Salomão, o rei Salomão, que foi o rei mais rico, né? E mais sábio de Israel, nem ele, com toda a sua glória, se vestiu como lírios dos campos. Olha só que maravilha, né? Aí ele diz, se Deus veste assim as plantas do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais você, homem de pequena fé. Né? Se os lírios hoje estão verdinhos, mas amanhã logo murcha, logo morre, e Deus veste ele dessa maneira tão maravilhosa, como também não vestirá você, que é a criação perfeita de Deus, que é a coroa da criação de Deus? Aí ele diz, portanto, não andem quietos, dizendo, o que comeremos, que beberemos, com que vestiremos, porque os gentios é que procura todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai sabe o que você precisa de tudo isso. Quando ele diz aqui que os gentios se preocupam com essas coisas, quem são os gentios? Os gentios, na época daqui da Bíblia, na época do povo judeu, os gentios são os povos não judeus, ou seja, que não fazia parte da promessa de Deus a Abraão. Então, trazendo para nossos dias, é como que ele estivesse assim, essas preocupações, só quem tem elas é aqueles que não estão com aliança com Deus. É só para aqueles que não conhecem o Deus que você conhece. Então, se você conhece o teu Deus, se você sabe que ele sabe quem é você, e ele sabe, né? Se você conhece a Deus, Deus também te conhece. E ele sabe o que você precisa de tudo isso. Ele sabe que você precisa de veste. Ele sabe que você precisa de alimento, de paz, de uma moradia, de uma família abençoada, de saúde. Ele sabe. Ele sabe, meu amado, minha amada, o que você precisa. Talvez teu vizinho não saiba. Talvez até o teu cônjuge não saiba do que você precisa. Mas Deus sabe o que você precisa. Talvez nem você mesmo saiba do que você precisa, mas Deus sabe o que você precisa. Aleluia. Só confia nele, porque o Pai está cuidando de você. Exaltado seja o nome do Senhor. Aí aqui ele dá a receita, né? Como eu posso fazer então para não ficar ansioso? Olha que receita maravilhosa. Aí ele diz, mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O segredo, né, para que você não fique tão tenso, tão apreensivo, tão ansioso dessa forma, é justamente você ocupar a tua mente com outra coisa. Porque quando a gente para assim para pensar nos problemas, nas situações, a gente até se entristece, fica ansioso. Então, tira a tua mente disso, muda o foco da tua mente. Como? Faça algo melhor. Busque primeiro a Deus e a sua justiça. E aí, todas essas coisas das quais você tem falta, que foi citado aqui nos versículos que nós já lemos, todas essas coisas, as básicas da nossa vida, serão acrescentadas. Deus vai dar. Não somos nós que devemos correr atrás das bênçãos. É as bênçãos que vai nos acompanhar à medida que nós andarmos com Deus, buscando a sua presença e a sua justiça. É assim que funciona. Então, para de pensar nas coisas, para de se preocupar. Deus está cuidando para você. Amém? Deus cuida para você. Só se preocupe em agradar a Deus, servir a Deus e com certeza Ele irá abençoar e continuar cuidando de você. Porque embora você pense que não, mas Deus sempre cuidou e sempre continuará cuidando de você. Amém? Os vídeos serão um pouquinho extensos, porque é um assunto delicado, como eu já falei. E também porque sempre no final quero estar fazendo uma oração pela tua vida. Eu não sei se você está agora com crise de ansiedade, eu não sei se você está agora preocupado com alguma coisa, mas fecha teus olhos, se concentra no céu agora. Amém? Porque vamos orar para que o Senhor entre com a paz e a calma necessária no teu coração. Amém? Maravilhoso Deus. Aqui está, Senhor, essa pessoa linda, maravilhosa, que o Senhor criou como coroa da tua criação, Pai. Jesus, entre agora, Senhor, no coraçãozinho desta pessoa que está assistindo esse vídeo. Senhor,
Vai agora, Pai, em cada um que está ansioso, Pai, que está preocupado, que está com crise de ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, que essa ansiedade seja agora retirada. E no lugar dessa ansiedade, que possa agora invadir a paz do Senhor Jesus nesse coração. Enche, Deus, esta vida, este coração com a tua paz, com a segurança em Cristo de que o Senhor está cuidando de tudo. Eu te peço, Pai, renova essa vida e enche com a tua paz, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Amém? Nós retornaremos, na verdade, segunda-feira com a continuidade deste vídeo. Amém? Desta série falando sobre ansiedade. Não esquece de compartilhar. Amém? E vai recebendo de Deus, porque o Pai está cuidando de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.